Muitos e muitos anos atrás, lá vem história, né, muitos e muitos anos atrás, eu li uma entrevista do Bill Gates falando que ele gostava de 1 a 2 vezes por ano, tirar uma semana em que ele pegava e ele ia ficar numa casa nas montanhas, ele levava com ele um monte de livros, documentos, relatórios e ele ficava completamente sozinho, isolado, só lendo. E ele chamou isso de Think Week, uma semana de pensar, digamos assim, uma semana para só pensar na vida e pensar nos negócios como um todo, e que isso auxiliava demais ele a desenvolver um pensamento estratégico para a Microsoft, para as empresas dele, para a vida dele como um todo e tal. Não somos o Bill Gates, não é mesmo? Mas eu sempre fiquei muito intrigada com essa ideia. E eu fiquei pensando como que poderia ser uma versão disso aplicada para o nosso planejamento pessoal, por exemplo. E desde quando eu li essa entrevista dele, não sei se foi em 2011 ou 2012, alguma coisa assim, eu fiquei pensando como eu poderia aplicar para a minha realidade. E aí eu fiquei pensando, naquela época, que quando eu costumava tirar férias, dificilmente eu viajava nas férias, porque era pouco tempo de férias, era tipo, sei lá, eu podia tirar 2 semanas de férias por ano, porque das 4 semanas, tradicionalmente, né, dos 30 dias, geralmente essas 2 semanas ficavam ali no final do ano, naquele recesso obrigatório, e aí eu tinha 2 semanas para tirar de férias ao longo do ano, e o que acontecia é que muitas vezes eu até, sei lá, de repente ia pra praia com a minha família ou fazer alguma coisa, mas eu acabava ficando pelo menos uma semana dessas 2 em casa. Aí eu pensei: "E se eu tentasse aplicar isso para mim mesmo ficando em casa, mas fazendo uma sequência de 7 dias bastante significativos de planejamento pessoal?". E foi assim que nasceu a semana de autoconhecimento. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o meu filho crescendo e já ficando mais independente, a gente tendo um pouquinho mais de estabilidade profissional, financeira na empresa, eu comecei a me planejar para fazer uma viagem realmente e poder dedicar aí e fazer uma semana de autoconhecimento. É um presente que eu me dou uma vez por ano para viajar para algum lugar sozinha, em que eu consiga então pensar sobre a vida e montar todo um planejamento de vida para o meu ano seguinte, digamos assim. Então isso seria a semana de autoconhecimento, como que ela nasceu, tá? Então, qual que é a importância disso? A importância é você dedicar um tempo exclusivo para você refletir sobre a sua vida e fazer esse planejamento pessoal. Por que que isso é importante, né? Quando você consegue entender melhor o momento que você está vivendo, você consegue descansar, parar e pensar um pouquinho na sua vida, isso te ajuda a tomar decisões de todos os tipos, especialmente onde você vai investir tempo e energia no próximo ano, porque isso vai estar atrelado a outras metas que você tenha de curto, médio e longo prazo. Também aumenta bastante a sua sensação de realização. É uma semana muito significativa que você vai fazer uma análise de tudo que você já fez, você vai compreender as suas melhores habilidades, as coisas que você faz de melhor e como que você pode explorar mais isso. E também é uma semana de descanso, que vai melhorar a sua saúde mental, porque daí você vai reduzir o seu estresse, você vai fazer coisas que você gosta, a ideia é que você fique bem ao longo dessa semana toda, tá? O que que você precisa para fazer, para planejar uma semana de autoconhecimento? Melhor data, você tem que viajar ou não, quais são as ferramentas que você precisa. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, precisa viajar? Não. Não precisa viajar se você não puder e se você não quiser. Então, essa é a primeira objeção que eu quero quebrar com relação a isso, porque sempre que eu posto a minha, tipo, estou fazendo aqui a minha semana de autoconhecimento, eu fui para Paraty, eu fui para, sei lá, para Campos do Jordão, para as montanhas, as pessoas falam: "Ah, eu adoraria fazer, mas eu não posso viajar. Ah, eu queria fazer, mas eu não consigo sair por isso, isso e aquilo". Então a primeira coisa é, você não precisa viajar, tanto que eu fiz essa semana durante muitos anos sem viajar. Eu apenas aloquei intencionalmente 7 dias do meu ano para isso, e geralmente nas minhas férias de quando eu trabalhava lá CLT, tá. Primeira coisa, não precisa viajar. Se você quiser viajar, isso é muito legal, porque é uma coisa que você pode guardar um dinheiro e se dar de presente uma vez por ano, fazer essa viagem para que você consiga refletir sobre a sua própria vida. Muitas pessoas não conseguem viajar por N limitações, ou porque têm filhos, e não tem com quem deixar, ou porque os filhos são muito pequenos e mesmo tendo com quem deixar, não tem como ficar ausente. Então foi a mesma coisa comigo. Quando o meu filho era pequenininho, eu não tinha como viajar sem ele, então não tinha como viajar, tá tudo bem, eu fazia sem viajar.
tá? À medida que ele foi crescendo ali, quando ele já tinha mais de 8, 9, 10 anos, eu já consegui viajar para fazer isso, porque ele já tinha uma independência maior. Bom, melhor data para fazer essa viagem. A melhor data para você fazer essa viagem, obviamente que se você puder escolher, seria na época do seu aniversário. Eu acho que é bastante significativo que um pouquinho antes do seu aniversário, você consiga fazer esse seu momento de autocuidado e você se dar de presente uma revisão do seu ano pessoal que está acabando e poder fazer um planejamento para o seu ano pessoal que está começando, para os seus próximos 12 meses. Se não puder, muitas pessoas têm aquelas férias coletivas de final de ano, então talvez pode ser interessante que você faça nessas férias coletivas de final de ano. Pegue ali 7 dias e dedique para fazer essa semana de autoconhecimento. Ou pode ser em qualquer outro momento do ano que você considerar adequado para você, beleza? Em resumo, gente, é quando der. Se puder escolher, eu recomendo fazer na semana do aniversário ou um mês antes, uma semana antes, na época do seu aniversário, porque você vai se dar de presente essa semana, tá? Tá, e se eu não tiver uma semana, eu consigo fazer em um dia, em 2 dias? Obviamente que se eu estou te ensinando a fazer em uma semana, é melhor fazer em 7 dias, mas se você não puder fazer em 7 dias, qualquer tempo é melhor do que nenhum, você consegue também colocar essas atividades numa quantidade de tempo menor, tá bom? Ferramentas necessárias. A única coisa que você precisa ter é um caderno para anotações e canetas, tá? Não precisa ter nada além disso. Como eu gosto muito da ferramenta diário, eu recomendo que você leve o seu diário e é isso que você vai precisar. Não precisa levar computador, tablet, nada disso, nenhuma ferramenta específica, a não ser que você queira, mas não precisa. Você tem que ter um lugar para fazer anotações, tá? Que pode ser um caderno e várias canetas para você ter essa liberdade aí de escrita. O mais importante dessa semana de autoconhecimento é você conseguir dedicar um tempo para você pensar na sua vida. Então, se você não conseguir viajar para fazer, vale a pena você conversar em casa, conversar com as pessoas, para ver se você consegue dedicar esse tempo para as atividades que eu vou recomendar aqui. Isso pode incluir o dia que você vai descansar mais, para ninguém ficar te chamando toda hora, o dia que você vai querer fazer alguma atividade que demande concentração, para não ficarem te interrompendo. Então, a comunicação é a chave para a organização, gente. Se você mora com outras pessoas e você for fazer essa semana de autoconhecimento com outras pessoas ao seu redor, converse com elas para que você consiga, da melhor maneira possível, se dedicar a essas atividades. Tudo bem?